TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Sandra Brito e esse é mais um Cultura na TVC, um programa feito com muito carinho, sempre trazendo para você muitas informações sobre arte, música, literatura, turismo, cultura, enfim. E você pode acompanhar o nosso sinal via cabo disponível em Petrópolis, no canal 16, em Nova Friburgo, no canal 5, em Teresópolis, no canal 21, em Três Rios e Paraíba do Sul, no canal 3 e em Pati do Alferes, canal 16. É com muita alegria que chegamos toda semana até a sua casa. E para quem não teve tempo de assistir aos nossos programas pela TV, é sempre bom lembrar, né, que toda a nossa programação está disponível no nosso portal e também nas redes sociais, no Facebook e no YouTube. Basta procurar por TV Correio da Manhã e facilmente você nos encontra por lá. O meu Instagram pessoal é @SandraBritoWriter. Então, eu convido você a conhecer nossas páginas e interagir com a gente. E no programa de hoje, você vai ver uma visita ao belíssimo Memorial Ucraniano em Curitiba, uma entrevista com o artista petropolitano Jadir Vale e sua esposa Carol Moreira, criadores do selo Vale Verso. O clipe da música Awake, o mais novo sucesso do cantor Moses Christopher. E no quadro Trilhas Literárias falaremos sobre o escritor brasileiro Alberto de Oliveira. E você é nosso convidado mais que especial para o programa de hoje. Faremos um breve intervalo e voltamos a seguir. Não saia daí! O tom confessional e autobiográfico na epistolografia de Machado de Assis. Um estudo inédito acerca de um dos grandes nomes da literatura mundial pela autora Sandra Brito. Já à venda em todo o país e em chiadobooks.com. O Memorial Ucraniano foi construído em homenagem ao centenário da imigração ucraniana em Curitiba. Era o ano de 1891, quando 8 famílias vindas da Ucrânia chegaram à cidade e deram início ao processo de imigração que levou mais de 45 mil moradores daquele país à capital paranaense. O memorial é composto de várias casas construídas em estilo bizantino, arquitetura típica da Ucrânia, com destaque para a réplica da Igreja de São Miguel, originalmente construída na Serra do Tigre. O espaço é cercado de muito verde, com árvores que formam um bosque digno de um verdadeiro conto de fadas. Bora conhecer esse cantinho especial de Curitiba? Acompanhem comigo! E hoje nós vamos conhecer um espaço super especial na cidade de Curitiba. Estamos falando do Memorial Ucraniano. Inaugurado em 26 de outubro de 1995, o memorial é uma homenagem ao centenário da etnia na região. Curitibanos e turistas encontram no local um ambiente de tranquilidade e que contempla o belo portal de entrada e a réplica da antiga Capela de São Miguel, localizada no município de Malê, no Paraná. No interior da capela, há uma exposição permanente de pêsancas e objetos gerais da cultura ucraniana, e ao lado ainda há uma loja de souvenir ambientada em uma casa tradicional. Também em exposição está o calendário de festividades que o Memorial Ucraniano recebe durante toda a temporada. São eventos como a Bênção dos Alimentos, no Sábado de Aleluia, a Festa Nacional da Ucrânia, em agosto, a Festa da Colheita, em outubro, e a Festa de São Nicolau, em novembro.
O memorial é uma réplica em madeira nobre da antiga capela de São Miguel da Serra do Tigre. A igreja original foi construída no final do século XIX e é uma das construções ucranianas mais antigas do Brasil. Ela segue um estilo arquitetônico bizantino, tradicionalmente usado nas igrejas ortodoxas eslavas, com cúpula em bronze no formato de cebola e campanário externo. O memorial é um tributo à contribuição do povo ucraniano à cultura do Paraná. O que se tem relato é que uma das correntes imigratórias dirigidas ao Brasil a partir de 1891 foi a dos ucranianos, mas só a partir de 1895 é que as grandes levas de imigrantes fixaram-se nos arredores de Curitiba e mais tarde em Prudentópolis e Marechal Mallet. A estimativa é de que cerca de 45 mil ucranianos tenham imigrado para o Paraná até 1914 e atualmente essa comunidade compreende 90% dos 400 mil imigrantes ucranianos no Brasil. Pêsancas são peculiaridades da Páscoa ucraniana que na Europa coincide com a primavera. Tratam-se de ovos coloridos pintados à mão chamados pesanque e que datam do século XIII. Além das pêsancas, também estão expostos no interior da capela alguns bordados de desenhos seculares que conservam ainda inúmeras características bizantinas. Esses bordados remetem a tradições seculares, onde cada detalhe tem uma razão de ser, desde sua composição até a cor e a técnica. Completam a estrutura do memorial ucraniano a pêssanga gigante produzida pelo artista George Seratiuk e o campanário, simbolizando a religiosidade dos imigrantes no processo de integração à nova terra. No jardim à frente da réplica da capela está um monumento em granito com uma cruz vazada no centro. Este monumento é alusivo ao Holodomor, o regime de Stalin que levou ao genocídio milhões de ucranianos em 1932, também conhecido como extermínio pela fome, levando à morte 1/5 da população agrícola da Ucrânia. O memorial está localizado num parque que é um dos principais da cidade, inaugurado em 1994, que conta com 380 mil metros quadrados de área às margens do rio Barigui. Estamos falando do Parque Tingui, que recebeu esse nome em homenagem aos índios Tingui que habitavam a região na época da colonização pelos portugueses. Inclusive, na entrada principal do parque, podemos ver uma estátua de bronze do cacique da tribo, o Tindiqueira. Eu espero que vocês tenham gostado da visita. Aqui a gente conhece não apenas a arquitetura e a beleza do lugar, mas também muito da cultura ucraniana que tanto contribuiu para o sul do Brasil, mais especificamente para o estado do Paraná. Semana que vem tem mais passeio, eu aguardo você, até lá! O cantor luso-americano Moses Christopher acaba de lançar o vídeo da música Awake, mais um grande sucesso de sua carreira, já disponível nas principais plataformas digitais. Ele, que já é nosso parceiro de longa data, gentilmente nos enviou o vídeo que, em primeira mão, eu agora compartilho com todos vocês. Vamos então de música boa? Com vocês, Awake de Moses Christopher.
of the day, life doesn't really make much sense anyway. Everyone's always telling me what I need to do, but no one ever seems to know how to find the truth. Oh, how can I find my way inside of this crazy game? How will I ever know what I'm meant to do? What am I meant to do? So I'll stay awake as long as I can. I'll stay as long as I find my way back home somehow. If I find my way back home somehow, then I'll stay away. The grass always seems greener on the other side, till you get there and realize that it's all a lie. At the end of the day, life doesn't really make much sense after all. That's right. Oh, how can I find my way inside of this crazy game? How will I ever know what I'm meant to do? What am I meant to do? So I'll stay awake as long as I can. I'll stay as long as I find my way back home somehow. If I find my way back home somehow, then I'll take my time just to let it all go. Learn to give in to what I can't control. And there's no need to believe I've completely lost my way. So I'll stay awake as long as I can. I'll stay as long as I find my way back home somehow. If I find my way back home somehow, then I'll stay away. O tom confessional e autobiográfico na Epistolografia de Machado de Assis. Um estudo inédito acerca de um dos grandes nomes da literatura mundial pela autora Sandra Brito. Já à venda em todo o país e em chiadobooks.com. E nós vamos continuando aqui com Cultura na TVC, hoje recebendo dois convidados muito especiais que vão conversar conosco sobre o processo criativo de história em quadrinho e de games. Recebam comigo Jadir Vale, Carol Moreira, sejam muito bem-vindos ao Cultura na TVC. E eu estou muito orgulhosa de ter vocês aqui, vocês que fazem parte de um grupo seleto de artistas petropolitanos que criam e desenvolvem quadrinhos e games. É isso, Jadir? Exatamente, Sandra. Muito obrigado pelo convite. Imagina. A gente agradece demais de estar aqui com você e muito obrigado pela oportunidade. E sim, a gente está trabalhando com um processo de criação de personagens autorais, né, próprios, né, nossos, né, não estamos usando personagens de ninguém. E no processo, né, a gente está investindo nas mídias de história em quadrinhos, né, que foi o caso onde eu comecei, e agora estou desenvolvendo um jogo de luta, né, que é o Combate de Rua, para a gente falando mais sobre tudo isso também. E a empresa se chama Valeverso. Isso, é o nome dela, né, atualmente ela está com esse nome de Valeverso. Quando eu comecei o trabalho, em 2015, eu assinava o nome de Red Fox Studio, que era uma homenagem ao meu falecido pai, que ele me incentivava muito a desenhar, e quando a gente jogava videogame junto,
Ele jogava sempre com um carro vermelho, por referência ao carro dele do táxi, que na época não tinha essa coisa de cor, e ele dava o nome de Red Fox. Aí eu dei esse nome até 2021, quando teve mais ou menos a nossa tragédia agora de 2022, minha vida virou de ponta cabeça, e para piorar a situação, o meu cachorrinho ele ficou paralítico, ele perdeu o movimento das patas traseiras. Só que depois de um tempo, de muita terapia, que a gente estava sem dinheiro, não teve como fazer nada, ele voltou a andar, né? Lógico que ele tem mais sequela, não ficou 100%, mas ele se mostrou tão guerreiro que eu falei, não, agora que eu estou precisando me reinventar, recomeçar, para não deixar esse sonho morrer, você vai virar o meu mascote. Eu já estava querendo mudar para Vale Verso, né? Por causa de englobar algo além dos quadrinhos, né? Mas eu decidi substituir a raposinha pelo cachorrinho, que é o cachorro da vida real, Toff. E foi um renascimento mesmo, né? Da sua empresa como um todo e de tudo que vem acontecendo de lá para cá, né, Jadir? Exatamente, porque até então eu só trabalhava com histórias em quadrinhos, né? Então eu lancei 3 séries de quadrinhos nesse tempo, que foi a Hopeless Live, a Rotten Love e o Mestre dos Combates. E quando a gente chegou infelizmente na época da pandemia, como parou de ter eventos, parou de ter essa comunicação que a gente fazia, tudo parou, né? E quando sempre fui otimista, eu sempre pensei que isso ia passar, não esperava que passasse o mais rápido possível. Eu sempre estava pensando, o que eu vou fazer para me reinventar? No começo eu não ia mexer com outra mídia além dos quadrinhos, mas eu comecei a aproveitar a oportunidade para estudar um pouco sobre animação, aí da animação puxou para o jogo. E aí eu pensei, então vamos renascer aí das cinzas com essa questão da produção do jogo. Infelizmente veio as chuvas, que atrapalhou muito, porque esse processo todo era para ter começado em 2022, mas aí a gente só começou esse processo mesmo, né, de renascimento em 2023, no meio de 2023. Mas aí também aconteceram coisas boas no caminho, porque Carol começou a me ajudar. Entrou Carol na jogada. Entrou na jogada, a gente ficou junto e começou a agregar mais, e foi onde realmente o projeto começou a deslanchar, a produção ficou mais adequada para a produção do jogo. Então, aconteceu coisas boas no meio de algo ruim, né? Então, a gente sempre tem que tirar proveito de tudo que acontece na nossa vida, né? Para a gente fazer, mesmo que a gente esteja numa situação ruim, a gente tentar tirar proveito bom de algo, né? Pelo menos é assim que eu penso, né? Crescer nesse momento é importante, né? Isso traz a gente segurança, maturidade, uma série de coisas que acaba mudando e moldando a nossa maneira de trabalhar e de ver a nossa própria arte, né? Carol, conta aí pra gente como é que você entra na história aí da Vale Verso e como que você conhece o Jadir? Assim, eu conheci ele na Twitch mesmo, fazendo live, jogando com a mãe dele, minha sogra agora. Achei interessante, fui lá olhar porque eu tinha o costume de fazer isso também, de jogar assim. Eu fui lá olhar ele, falei, interessante, o moço jogando ali. Aí nos próximos dias que eu voltei a rever ele tava fazendo um desenho de um personagem. Falei, ué, ele desenha? Legal, eu fui contando sobre os quadrinhos dele. E nisso eu fiquei tipo, caramba, fala um pouquinho. Aí eu ganhei um sorteio dele que ele fez dos quadrinhos dele, completo. Me mandou, li tudo. Dei feedback e tudo mais, começamos a conversar mais sobre esse meio de quadrinho, nem sabia que ia fazer jogo nem nada do tipo, mas eu virei fã dele a partir de quando eu peguei o primeiro quadrinho dele também. Assim, foi ele contando também sobre o trabalho dele, mas o quadrinho, quando eu peguei pra ler, falei, nossa, tem um potencial, tem um bom potencial. Aí eu fiquei interessadíssima. Aí eu fui conhecer outros trabalhos, tanto que esse que ele me mandou é um dos meus favoritos. Ele tem um que é bem mais do que esse, mas todos os quadrinhos deles têm muito potencial. E com isso ele já me incentivava a desenhar também, que era uma coisa que eu gostava de desenhar. Ele me incentivava a mostrar meus desenhos, que eu não tinha coragem de mostrar, desenhar só pra mim. E com isso ele foi me incentivando, mostrei pra ele falando que gostava do meu desenho também. Fui desenhando, mostrando pra ele, indo. Aí ele pensou em colocar, quando eu vim pra cá, ajudar ele nos projetos dele também, já que eu desenhava também, então, me deixou agradável. Entendi. Então partiu de uma admiração para hoje ser sua parceira, né, Jadir? Exato. Em todos os quesitos. Exato. E foi uma coisa assim bacana, porque nessa época que eu estava fazendo as lives com regularidade, eu estava utilizando plataformas, YouTube, Twitch, né? E estava fazendo com o propósito não de crescer na plataforma para, largar os projetos e trabalhar só com isso. O objetivo era
divulgar os meus projetos dentro daquela realidade que não podia ter eventos, que não podia ter aquele contato presencial. Né? Aí, que é o que divulga de fato, que é o né, divulga, Jardim? exato. É aquela eterna luta do artista independente contra o algoritmo das redes sociais. Isso. Então, a gente vai tentando driblar para divulgar. Eu consegui colher muita coisa boa, tipo, ela, né? Fora outras pessoas também que conheceram o trabalho, pessoas de outros estados que dificilmente eu conseguiria alcançar, pelo menos fisicamente no momento, como Bahia, Recife, essas coisas, até de fora do país, como o pessoal de Portugal, né? Mas ainda é um trabalho de grão em grão. A gente ainda está trabalhando muito para conquistar mais pessoas, para divulgar mais esse trabalho, para mais pessoas conhecer o Vale Verso, os projetos, né? Os 3 quadrinhos e agora o Combate de Rua, que é o jogo que a gente está produzindo. E você disse que começou em 2015 esse projeto. O que você gostava até então? Você era um consumidor de história em quadrinhos? Você sempre gostou de ler, gostou de pensar na produção? Como é que era o Jadir antes de produzir? Então, eu sempre gostei de ler, assistir, tudo assim relacionado, entretenimento, quadrinho, mangá, anime, desenho, assim, eu sempre gostei de consumir e desde pequeno eu sempre quis criar as minhas próprias histórias. Obviamente, quando eu era criança, né, por ser imaturo, né, não, eram histórias nível criança mesmo, mas conforme foi amadurecendo, foi ficando adolescente, foi tendo uma preocupação maior em estudar roteiro, desenvolvimento de personagem, até chegar no ano de 2015, quando eu falei, não, deixa eu tentar arriscar aqui. Foram 10 anos de estudo que eu peguei para estudar desde técnicas de desenho, de anatomia, que são coisas que a gente estuda até hoje, quanto técnicas de roteiro e até empreendedorismo nesse ramo de quadrinhos independentes, que eu trabalho como minha própria editora, eu não tenho uma editora patrocinando o projeto, então sai tudo do meu bolso e quando eu consigo pessoas meio que para ajudar patrocinando, colocando divulgação dentro da revista. É mais ou menos assim que funciona. Então eu fiquei 10 anos, né, de praticamente, não 10 anos, mas tipo assim, de 2010 a 2015 meio que estudando como fazer todos esses processos. Em 2015 foi quando eu dei o pontapé. Mas eu sempre gostei de consumir entretenimento, eu sempre gostei de ter essa válvula de escape da nossa realidade, né? De poder ter aquele momento ali de 30 minutos, 1 hora, de você só descansando a cabeça dos problemas da vida, só se entretendo com uma história legal, de querendo saber o que dá o personagem vai fazer, o que outro personagem não vai deixar de fazer, esse tipo assim. E hoje, quando a gente lê seus quadrinhos, a gente encontra mais o Jadir leitor lá atrás, aquele que consumia e que trouxe para a sua produção um pouco do que ele já acreditava, dos valores, da maneira de ver as personagens, o enredo, ou não, você hoje se percebe mais profissional. Quando a gente lê um quadrinho, você pensa assim, nossa, eu estudei, eu evoluí para estar fora da história, mas produzir com o olhar de fora para dentro. Como é que a gente enxerga ou reconhece o Jadir nessa sua obra? Eu acho que fica num meio termo, assim, a profissionalização é um fator muito importante e se você comparar o primeiro quadrinho que eu lancei com o último, você vê uma notória evolução tanto na qualidade dos desenhos quanto na qualidade do roteiro, né, na qualidade da escrita, várias evoluções que aconteceram nesse período, mas também uma coisa que eu nunca quis deixar de lado é essa essência, que eu tenho o pensamento de que quando você escreve uma história, a primeira pessoa que tem que estar satisfeita com aquela história é você. O primeiro fã tem que ser você. Você tem que acreditar naquela história que você está escrevendo. Não adianta escrever uma história que nem você acredita. Então eu não quis deixar um pouco dessa essência. Então eu sempre quis trazer aquele Jadir lá de trás, até mais para trás, só que mais profissional. Que às vezes eu fico me perguntando, fazendo aquele exercício criativo de tipo, se eu soubesse o que eu sei hoje em 2010, o que eu teria feito naquele ano? É autocrítica, A né? autocrítica, sim, mas eu sou bem crítico mesmo. Eu pego meus quadrinhos mais antigos, eu olho e falo, pô, isso aqui, se fosse hoje em dia, eu faria de um jeito diferente. Pô, se eu pudesse, eu desenhava de forma diferente, teria escrito de forma diferente. Então, tipo assim, ela sabe que eu sou bem autocrítico, Sim. mas sem perder aquela essência de ser algo que eu consumiria. Entendi. Né?
Isso é fundamental, né, Exato, Jadir? eu acho Você que- tem que gostar, tem que ter admiração pelo seu trabalho, né? Exato, porque senão a gente tem que pensar no viés comercial que a gente tem que vender, pagar a conta daquele trabalho, mas a gente também não pode fazer só o lado comercial para não perder aquela essência do artista. Senão fica uma coisa que pode ser confundida com qualquer trabalho de qualquer outro artista. É. Por isso que eu sempre tento manter a essência, deixando ela o mais profissional possível, né? Não sei se ficou muito claro, É o mas meio termo. é um meio termo, É o assim, meio sabe? termo. E nesse momento da autocrítica, Carol, como é que você contribui para a finalização de um determinado projeto? Você ajuda o Jadir no sentido de, olha, vamos fazer assim, você dá ideias, você está deixando também sua marca, imprimindo a Carol nessas personagens, nessas histórias, ou não? Você deixa que ele faça o processo criativo todo e você só contribui com a mão de obra? Como é que funciona essa parceria? Bom, primeiramente, ele até me cobra assim, ó, se eu fizer alguma coisa errada aqui, tu me fala. Pra você dar a sua opinião também, porque eu também sou uma pessoa que tô ajudando ele também, então tem uma mãozinha minha ali. Então, se tiver alguma coisa ali que eu não tô concordando com assim, a gente conversa entre a gente pra fazer isso. Então, tipo assim, às vezes eu deixo algumas coisas com ele, porque eu falo, bom, ele é assim, eu falo que ele é o criador do jogo, do quadrinho, coisa assim. Eu estou ajudando ele também, porém, eu também vou usar, vou jogar, vou ler também. Eu estou mais na parte do jogo. Então, com isso, eu ajudo sim. Quando eu vejo que tem alguma coisa, eu falo com ele. E na parte de fazer tudo, ele também fala comigo, porque tem que ter uma... Como pode dizer? Tem que ter conversa. um direcionamento. É, isso, tem que ter um direcionamento. Então, tipo, e quando ele faz alguma coisa que às vezes se chateia, eu gosto de incentivar ele pra caramba, porque é uma coisa boa também de fazer, porque motiva ele também. Conversando, a gente tem ideias que a gente nem tava tendo, ou pensando, a gente formula e cria um negócio. Então, tipo, a gente conversando, a gente cria mais do que eu deixar ele fazer sozinho. Uma coisa assim. Então, a conversa entre a gente, então, acho que evolui mais. Então, eu às vezes deixo ele lá fazendo sozinho, sim, mas eu gosto de estar contribuindo também. Esse ponto de vista é importante, né, Jadir, Sim. no processo criativo, né? Eu falo com ela que, tipo assim, por mais que eu tenha criado o universo, né, que eu trato os projetos como universos independentes, então eles não necessariamente se ligam. Como eu falei, eu tenho uma série chamada Mestre de Combates, ela se passa em Petrópolis. O Combate de Rua, que é o jogo de luta, também se passa em Petrópolis, mas são universos diferentes. Você não precisa ler o quadrinho da Mestre de Combates para entender a história do Combate de Rua e nem jogar o Combate de Rua para ler a Mestre de Combates, porque são coisas separadas. Mas eu sempre falei com ela, principalmente depois que eu fui conhecendo como ela pensa, que ela tá super convidada para criar personagens, para deixar coisas dela também. Tanto é que ainda não foi revelado, mas tem uma personagem que ela criou, vai fazer a estreia ainda nesse Que jogo. legal, É Carol. uma personagem secreta, desbloqueável, né? Mas ela Aham. tá no jogo, né? A gente não revelou ainda porque a gente não começou a animação da personagem no jogo, mas ela já fez o visual da personagem, foi criação tudo dela. Sim. A história, ela deu as ideias de algumas coisas, de como a personagem poderia ser, e eu inseri no enredo geral da história, acrescentei, amarrei pontas soltas, liguei com outros personagens para ficar super orgânico, nem parece que é uma personagem de outra pessoa Que que, não criou, que inseriu, que não estivesse estava antes. ali inicialmente, Aham. né? E isso vai agregando muito, porque quando encontra outras pessoas de confiança que gostam de agregar no projeto, é uma parceria muito boa, né? Então, eu sempre falei com ela, não, a gente tá junto, né? E isso que ela falou complementando, eu sempre falo com ela, não vamos sair do eixo, né? Tipo, se criar alguma coisa que soa estranho, vamos conversar aqui para não deixar isso acontecer, porque às vezes a gente pode ter uma ideia agora, que daqui a alguns meses a gente fala, não, essa ideia aqui precisa ser retrabalhada, não vou tocar nesse assunto. E tendo uma outra pessoa, uma outra cabeça pensando, às vezes que a cabeça mais fria, é mais fácil de retrabalhar essa ideia, que às vezes poderia até ser uma execução não tão boa, e virar uma execução boa. E isso funciona dos dois lados. Quando ela dá alguma sugestão, eu falo, não, peraí, isso aqui de repente não funciona. A gente vai e retrabalha. E quando eu vou fazer alguma coisa, comento com ela, ela fala, não, mas isso aí também não sei. E aí a gente vai lá e retrabalha também. Mas aí, Jadir, tem um fator diferencial nesse trabalho, que é a humildade do criador, né?
Sim. Porque se você cria um universo já com histórias, com personagens, com enredo, e uma pessoa de fora, ainda que seja sua esposa, mas uma pessoa de fora que não participou 100% dessa criação, fala assim, olha, eu acho que isso aqui pode ser de uma outra maneira, pode ter uma outra cor, pode ter um outro tipo de fala, pode ter uma outra profissão, e você está aberto a isso, isso também revela que, olha, você tem humildade suficiente para dizer, eu posso melhorar, eu posso crescer, eu posso aproveitar essa ideia de uma outra forma, o que é muito bacana, porque a gente não vê isso sempre, né? Sim. Em muitos casos a gente vê aquele criador onipresente que não, eu sei tudo, eu conheço tudo e eu quero estar à frente de tudo, e não abre a possibilidade de ter uma segunda opinião, o que faz toda a diferença, né? Sim. Porque você não está fazendo, por melhor que seja, um quadrinho ou um game ou qualquer que seja a plataforma para você, né? Sim, Você está sim. fazendo para o público que também vai ter suas considerações, né? Então é Exato. importante esse papel, muito Tem uma outra importante. visão, né? Tipo, Exato. Em vez de um jeito, eu vejo de outro. A gente consegue formular ali, criar alguma coisa, tipo, não ter mesmo opiniões. Então ter uma outra visão inclui também para crescer. É isso. Eu acho que agrega muito ao projeto, porque eu trabalhei muito tempo sozinho, né? Praticamente de 2015 até 2021, praticamente começo de 2022, trabalhei sozinho praticamente, né? Por mais que nesse período de tempo eu tenha conseguido até alguns desenhistas para me ajudar em caso específico quando eu estava muito atolado de trabalho e queria cumprir uma timeline lá para lançar determinada revista em evento, né? Então fica o meu agradecimento aqui ao Léo Azevedo, que me ajudou com a Rotten Love, e o William Maciel, que também me ajudou com a Rotten Love, né? Mas eles fizeram parte do processo de desenho. Eles pegaram para desenhar, fazer a arte final. O Léo Azevedo, ele até fez um processo parecido com o que ela está fazendo agora. Ele criou 3 personagens que eu inseri na história, a gente conversou, eu cuidei da história e tal, acrescentou aqueles personagens na história. Mas até então, eu tinha trabalhado a maior parte do tempo sozinho, sem ter alguém que fosse tão de confiança e tivesse tão disponível para conversar, para trocar essa ideia. Porque às vezes, até tem pessoas disponíveis, mas são pessoas que não estão tão inteiradas na essência daquele projeto. Que às vezes pega um projeto, por exemplo, esse jogo de luta que eu estou produzindo. Ele é um jogo de luta que ele tem uma história, não é que é a história mais séria do mundo, né? Mas também não é uma história de comédia. E às vezes vem pessoas que falam, dá sugestões, até aí eu sou aberto a sugestão, mas tem umas sugestões que pega muito pro lado que não tem a essência do projeto. Pega para uma coisa de comédia, pega para colocar pessoas reais. Não encaixa, né? E não é a proposta do projeto, né? Tanto é que eu falo que todos os projetos são universos paralelos, eles não se ligam com a nossa realidade, só fazem referência, por exemplo, usar Petrópolis como cenário, até porque eu queria divulgar a nossa cidade, porque infelizmente, com tudo que acontece, a cidade é muito divulgada quando existe alguma catástrofe, quando acontece alguma coisa ruim, mas o pessoal esquece de mostrar também coisas boas. Então também queria trazer a nossa cidade, que é tão rica, por imaginário da cultura pop. Igual acontece quando obras americanas fazem, colocando Nova York, Sim. Chicago, ou obras japonesas com os mangás E colocando acabam Tóquio. virando referência, né, Vira Jadir? referência. A pessoa quer subir na escada em que o Joker lá, né, ele dançou no filme. Então acontece Tem muito muito isso, disso. né? E mostrar para as pessoas, pô, é uma cidade legal. Tem o jogo não é sobre a fundação de Petrópolis, sobre o que significa cada pontinha. Até Não é porque- pedagógico. Exato. Nem todos os cenários do jogo são pontos turísticos. Tem lugares lá que é o ponto final do bairro Castrioto, Terminal Correias e tal. Mas é mostrar a cidade. E foi uma ideia que, tipo assim, foi uma sugestão que me deram, tipo, por que você não coloca algum pedaço da história se passando em Petrópolis? Eu falei, não, com a Mestre de Combates, vou fazer a história inteira se passando em Petrópolis. Foi uma coisa que deu tão certo que eu falei, não, pro jogo eu também vou pegar essa mesma ideia, que era uma cidade fictícia nos rascunhos iniciais da história, só que depois eu falei, não, quer saber? Coloca Petrópolis, vai ser mais legal, vai ter mais banho de fundo, vai dar para praticar mais cenário, porque tem umas arquitetura muito bonita aqui na cidade, Muita vai ser coisa, bom de né? desenhar, então acabou unindo o útil ao agradável. E hoje a Vale Verso conta com quantos produtos? Então, oficiais lançados, a gente tá com a série Hopeless Live, que ela tá saindo de linha. Ela foi concluída com 10 volumes, né? Mas agora eu estou terminando o estoque dela, né? E ela vai sair de linha por um tempo. Temos a Rotten Love, né? Que ela foi concluída com 7 volumes. Ela vai passar por uma reformulação, pois os 6 primeiros volumes,
né, no caso os 5 primeiros volumes, eram 20 páginas por edição, e agora eu vou fazer um processo de reeditoração dela, de republicação, para transformar em 3 volumes de mais ou menos 100 páginas. Então eu vou mudar o nome dela para A Ordem de Carnetes Wrote in Love, porque eu quero explorar mais desse universo. Entendi. E eu só estou esperando passar para o segundo semestre para fazer o lançamento dessa nova versão, que vai ser a versão definitiva da história. E temos a série O Mestre dos Combates, também concluída com 6 volumes. Essa daí vai continuar no catálogo por bastante tempo, porque é o best-seller do Valiverso, né? E no momento também temos a demo do jogo de luta Combate de Rua disponível no meu site. Atualmente ela está com uma demo com 5 personagens jogáveis, e a ideia é até final do ano ou começo do ano que vem, o jogo já está completo para venda para computadores na plataforma Steam, onde as pessoas é uma das maiores plataformas para se comprar jogos, né? Para o pessoal adquirir o projeto. Fora que tem outros projetos que estão engatinhando para ganhar não forma. cabem no ano. Não vão caber nesse ano, né? Ô Jadir, mas como é que a pessoa que está em casa, que não conhece seu trabalho, como é que tem acesso a tudo isso? Você tem um site, procura nas redes sociais, como é que faz? Então, quem quiser conhecer o meu trabalho, conhecer o Valiverso, você pode procurar Jadir Vale, tanto no Instagram, quanto no Facebook, quanto no YouTube, quanto na Twitch, que você vai me encontrar. Vai estar lá Jadir Vale /Valiverso, ou só Valiverso, o @ que vai estar como Jadir Vale. Mas sempre vai ter um cachorrinho lá fazendo joia, que é baseado no meu mascote da vida real. Isso. Aí você já vai saber que é material do Valiverso. Dentro dessas redes sociais tem a plataforma, tem os links, né, que você vai poder acessar o link da lojinha virtual e do meu site, onde você vai poder pegar mais informações das histórias, sinopse, perfil dos personagens e todas as informações que a gente gosta de... Deve ter uma atualização ali também de eventos, né? Tem, que eu você costumo... participa. Eu sempre publico nas redes sociais o evento que eu vou participar. Quando está chegando perto do evento, eu troco a foto de capa para fazer a propaganda. Pra Então, lembrar sempre que está tendo um evento próximo. Se você está vendo essa entrevista e está lá, não tem nenhuma menção a evento, é porque talvez não tenha sido fechado um evento nesse mês. Mas, por exemplo, agora, em fevereiro, vou estar num evento e vai estar a propaganda lá certinha do evento lá. E esse tá fechado, você vai participar? Vou participar. Pode falar o nome dele? Pode falar, fica à vontade. Jadir. É o Videogame Hall, vai acontecer dia 25 de fevereiro, é um domingo. Ele está acontecendo na Biblioteca Parque Estadual, no Rio de Janeiro. Tem vários jogos indies lá, vários artistas independentes. Então fica o convite aí para quem for da região ou quiser dar uma voltinha, né, sair de Petrópolis para conhecer um evento desse de videogame, né, aqui nas redondezas, né? Aí fica o convite aí para conhecer tanto o meu trabalho quanto o trabalho da Carol e de diversos outros artistas que vão estar nesse evento, que eu espero que seja maravilhoso e que possa trazer mais edições com mais artistas e divulgar toda essa galera independente que muita gente ainda não conhece. É isso que em off ali eu estava conversando com a Carol. Como é importante esse momento de divulgação, né, Jadir? Porque às vezes a pessoa não sabe que dentro da cidade, do estado, tem uma pessoa produzindo e produzindo com bastante qualidade uma rede de quadrinhos e por isso não consome. Então é necessário divulgar, é necessário falar e o espaço está aberto aqui sempre que tiver um lançamento novo, porque a gente gosta de falar sobre cultura e nada melhor do que trazer história em quadrinhos, jogos, para essa galera que consome esse tipo de arte, né, Jadir? E como é que está o jogo? Em que pé que está? Já Então, temos uma demo? Já tem a demo, tem até imagens dele, né? Se o pessoal quiser conferir. Essa demo, ela tá com 5 personagens jogáveis, né? Esses 5 personagens são os 5 protagonistas da história: o Peter Ferreira, a Bruna Fontes, o William Barcelos, Luana Borges e a Mary Neves. Né? São os 5 personagens, assim, os protagonistas da história, que foram os primeiros que eu terminei, cada um com seu estilo de jogabilidade padrão. Como vocês podem ver aí, tá o vídeo com a Bruna enfrentando a Luana. Dá para ver um pouco do movimento. Aí, inclusive, eles estão lutando no Palácio Visconde de Mauá, né? Tanto é que esse cenário, ele é uma beta. Porque essa demo é uma demonstração mais pela jogabilidade dos personagens. Porque a ideia é que o cenário, ele tenha pessoas olhando, tenha variações entre os rounds. Por enquanto, tem 2 cenários que estão 100% finalizados. A cada round muda um pouco, né? Então, fica de dia, fica de noite, começa a chover, coisa do tipo. Esse cenário é uma demo, é uma beta, uma demonstração, né? Mas dá para ter uma ideia de como vai ser. A ideia desse cenário é que o primeiro round ele esteja amanhecendo,
aí vai estar mais deserto mesmo. O segundo round já amanheceu, então já tem pessoas reunidas ali. E no terceiro round vai ter mais pessoas em volta, né? Tanto é que também esse cenário é um dos que eu fiz uma crítica, né? Porque ali não tem a águia, tem uma centopeia doente. Porque foi uma crítica, primeiro, ao estado que a nossa águia ficou por muito tempo. Muito tempo, né? Né? E eu achei aquilo dali, por mais que as pessoas achem uma falta de respeito eu ter tirado a águia para fazer essa crítica, eu também acho uma falta de respeito como ficou tanto tempo daquele jeito, né? E segundo também que não é só uma crítica, como uma piadinha, porque é homenagem à quantidade de farmácias e sapatarias que tem no centro. Então, a estatueta de uma centopeia doente. Entendi. Faz Né? todo sentido. E aí, essa demo já está lá, disponível para quem quiser conhecer um pouquinho. Isso. E pensando agora no empreendedor, se eu quero investir, se eu quero patrocinar, o contato é o mesmo? É por O rede contato social? é mesmo pelas redes sociais, você pode entrar pelo meu e-mail ou mandar uma mensagem direct, seja Instagram, Facebook. Eu sempre estou de olho, eu sempre respondo. Existem pacotes de patrocínio que a pessoa pode fazer para colocar nas revistas uma propaganda. Então tem valores acessíveis, propaganda de meia página, página completa, contracapa, né? Todos essas paradas editoriais que às vezes a pessoa tem lá, eu quero patrocinar o seu projeto, aí a gente negocia, né? E tem a questão do jogo também. O jogo, além de ter esse patrocínio para os quadrinhos, a pessoa pode patrocinar o jogo tanto na questão dela colocar sua marca em alguma parte do jogo, como por exemplo aquele cenário do obelisco, ele tinha uma fusquinha com o logo de um parceiro nosso. Sim. Então foi por causa dessa parceria, dessa lado de empreendedorismo, né? Tá aberto a ter mais coisas nessa vibe, como a pessoa também pode patrocinar como uma espécie de doação, um patrocínio, sem querer a marca em troca, mas só para ajudar o jogo a ganhar dublagem, continuar sendo feito o processo de música, que essa parte não é somente a gente que faz. A gente precisa contratar dubladores para fazer as vozes dos personagens. O jogo ainda está sem voz nenhuma. E as músicas, tem músicos muito competentes, como o Josué Herrero e o Juliano Tiboneve, né, que são artistas incríveis que eu tive o prazer de conhecer, e eles toparam fazer as músicas do projeto, mas eles também precisam pagar as contas deles. Sim. Então quem quiser patrocinar também o jogo para continuar garantindo essa produção, podem ficar à vontade de entrar em contato lá nas redes sociais, ou também sempre ficar de olho que sempre que eu tô para reimprimir algum estoque de quadrinho, eu falo, tá aberto para receber patrocínio, se você quiser colocar sua marca em alguma página da revista, entre em contato, aí eu coloco lá as especificações, o valor, né, de como fica, né? Aí também tem algumas fotos das revistas, né? A Roupas Live, que é um dos meus primeiros trabalhos, esse é o volume 6, né? Tem o pessoal que trabalha, até o Anderson, que foi um rapaz que me ajudou com as cores dos volumes 3 ao 9 da Roupas Live, aí a Rotten Love, mais um pouco da Roupas Live. Então tem muito trabalho, né? Isso aí até o logo antigo, né? Quando ainda Red Fox e tal, né? Mas é um trabalho assim que a gente está fazendo não só de coração, mas também pelo lado empreendedor, que o objetivo é trabalhar sempre com isso, né? Fazer o que a gente gosta, mas também a gente está aí aberto para mostrar para todo mundo que tem material de qualidade, mangás nacionais aqui na cidade, Isso. quadrinho, jogo, né? Estamos torcendo aí para tudo mais para frente poder voltar a lançar mais mangás, é que agora a produção focou no jogo, né? Então a gente tá dando prioridade para isso, mas em breve a gente vai lançar aí mais coisas também, tudo dando certo, mais quadrinhos, mais jogos, a nossa mesa, né, com todos os quadrinhos. Olha, é né? bastante coisa. Aí tem alguns trabalhos da Carol também, que a Carol, ela é também legal. é desenhista, ela chegou a fazer alguns bonequinhos artesanais dos personagens de combate de Sim. rua, e esses prints, que a gente leva esses prints para vender nos eventos, para ajudar na produção do jogo. Então esses aí são os meus personagens, no traço dela, no popular chibi, né, que são os personagens cabeçudinho, Isso. pequenininho assim, né? Sim. Uma graça. Olha, eu estou encantada com o trabalho de vocês. Eu queria saber, Jadir, nesses momentos em que você, Carol, estão lá com o público, ali no olho a olho, existe algum momento em que
passe alguém pelo estande de vendas e olha que trabalho bacana, eu também queria fazer, como é que eu faço? Existe muito. esse momento? Tem muito, tem muito. Eu fico brincando com ela, falando que, tipo assim, eu sei que a vida da gente é difícil e que nem sempre a gente consegue trabalhar com aquilo que a gente gosta. Só que eu sou o tipo de pessoa que, mesmo sabendo das dificuldades, quando aparece um desenhista iniciante que fala que quer lançar o quadrinho dele ou que tem vontade de fazer um jogo, eu sou aquele tipo de pessoa que fala, não, pega, faz, testa, faz um capítulo, escreve, desenha um pouco, faz para você se sentir bem. Se você não pegar no tranco, você vê que não está valendo a pena, é porque de repente você não gostava tanto daquilo. Mas experimenta, faz, brinca um pouco, se faça feliz naquele momento. Eu nunca desincentivo uma pessoa, porque todo mundo sabe que é difícil, que a gente vive num país que não valoriza tanta cultura, brasileiro não lê tanto, então tem vários aspectos culturais que a gente tem que mudar e que são muito impedimentos para quem quer começar a trabalhar com isso. Mas eu sempre incentivo, eu sempre estou conversando. Num desses eventos que está passando aí na tela, tinha um rapaz que ele ficou umas 3 horas conversando comigo. Chegava gente para eu atender, ele parava, atendia a pessoa, tentava vender, vendia. E ele queria o quê? Produzir história aí também? Ele queria produzir história também. E eu fiquei indicando para ele, falando, não, você pode usar tal programa, testa, divulga, usa as redes sociais, porque é uma coisa que quase ninguém fez por mim. Quando eu comecei, tinha um apoio, lógico, eu tenho que agradecer que eu tive o apoio do meu falecido pai, que ele viu muito disso, o meu começo ele viu, só que ele faleceu em 2018. Então tudo que eu fiz depois, a série Mestre dos Combates, ele não viu o auge dela, ele não viu quando eu fui convidado para participar de um evento que o pessoal do Ziraldo organizou. Então eu fui escolhido entre um dos 26 artistas do Rio de Janeiro para estar naquele evento. Então ele não viu isso, ele também não está vendo a produção do jogo, mas ele me incentivou muito. Minha mãe também está sempre me incentivando, agora eu tenho uma esposa que me incentiva. Mas de outros artistas profissionais da área, eu não tive esse incentivo, até porque eu não conhecia outros artistas. Não tinha esse acesso, né? E alguns também que eu conheci depois, eles não faziam isso. Era aqueles primeiros caras a falar, não, desiste, porque é complicado, é difícil, né? Tu não vai conseguir, é complicado, a vida é difícil, né? Um mar de rosa. Eu sei que não é, mas eu gosto de incentivar as pessoas para as pessoas tentarem. Porque se a pessoa não está disposta a correr atrás do sonho dela, não vai ser eu que vou correr. Então eu incentivo a pessoa para a pessoa perceber se aquele sonho vale a pena dela correr atrás ou se vale a pena dela correr atrás de outro sonho. Assim como eu também já fiquei pensando muito nesses anos tudo se valeria a pena continuar seguindo essa carreira ou trocar para outra coisa, tipo, largar disso e focar em outras coisas que não tem nada a ver com artes, que não tem nada a ver com entretenimento, com arte visual, com nada disso. Mas, felizmente, eu sempre continuei trabalhando com isso porque eu adoro isso, adoro TV, adoro videogame, adoro mangá, então tô feliz com isso, que eu tô seguindo meu sonho, né, sabe? E Carol pretende também se profissionalizar mais, estudar, criar mais? Como é que tá a Carol nesse meio? Eu falei com o Jadi assim, roteiro não é muito minha praia não, mas ele disse que eu tenho potencial para criar uma história assim. Pô, assim, eu tô estudando para melhorar a pintura, melhorar traço, tanto que o Guga falou, os cenários estão terminados, eu fiz eles. Olhei, estou estudando traço, sombra, luz, para ficar mais profissional, né? Então, tipo, eu estou estudando sim, para ficar bonitinho, que é uma coisa também que eu gosto de deixar assim, quando eu pinto, eu olho e fico, nossa, tá tão lindo. Eu fico apaixonada e doida para ele colocar no jogo, para eu ver como é que tá lá, como é que fica o desenho que eu fiz, ele imprimindo, vendendo os printzinhos lá na mesa, olhando. Ai, foi eu que fiz. No jogo, eu fico muito maravilhada quando eu vejo lá os personagens que eu pintei, os cenários que eu fiz, eu fico maravilhada. Então, eu procuro, sim, melhorar. Eu falo, tá bom, mas dá pra melhorar um pouquinho. Então, eu sempre procuro, sim, estudar mais pra futuramente estar fazendo mais coisas também. Então, igual eu falei, na parte de roteiro, não sei, mas vai que dá. Espero que sim. Nada como o dia a dia para mostrar, né, qual o caminho pra gente. E Jadir, qual o futuro então da Vale Verso? Olha, tudo dando certo. Com o lançamento do Combate de Rua, eu espero conseguir lançar mais jogos, incluindo uma sequência, já que o plano inicial do Combate de Rua era ser um jogo com 32 lutadores, mas por motivos de
vamos cortar esse elenco para 16 para poder lançar um jogo agora e depois lançar uma sequência com esses 16 e mais 16 para completar os 32, eu espero conseguir lançar o segundo jogo. Tudo dando certo, eu pretendo investir em outros gêneros de jogo, como RPG, também, que é um gênero que me agrada muito. Que eu sou um contador de histórias, então tudo conta coisa que eu posso usar para contar uma história, eu gosto de fazer. Então, eu também quero fazer um projeto de RPG eletrônico, também como um dos jogos, né? Não seria necessariamente do combate de rua, seria outro projeto que já está engatinhando. Continuar relançando os mangás, né? Sempre estar com eles em dia, assim, e relançar e lançar coisas novas. À medida que a gente for crescendo, mais pessoas acreditando no trabalho da gente, no nosso potencial, eu espero poder expandir mais, poder agregar outros artistas também para contribuir com a mão de obra e até, quem sabe, até no futuro fazer um processo parecido com o que eu estou fazendo com a Carol, mas a curto prazo seria o lançamento do combate de rua, a possível sequência, o jogo de RPG e mais alguns quadrinhos aí para o pessoal estar sempre bem servido no Valeverso, né? Sim. E para quem quiser conhecer seu trabalho, reforçando, como é que a gente te acha, Jadir? Só procurar @JadirVale em todas as redes sociais possíveis. Jadir Vale com 2 L's, Jadir hein? Vale com 2 L's. Não coloca Jadir Vale com um L só, não vai me encontrar. Vai ter o meu mascote, o Toffee, fazendo joinha assim, mas você consegue me encontrar no Instagram, no Facebook, no antigo Twitter, que apesar de eu usar pouco, mas tem lá também, tô sempre divulgando. YouTube, canal da Twitch, e se já lançar alguma plataforma nova, a gente pode tentar ir para lá também, mas só procurar nessas principais aí que vocês encontram, vai ter o link com todas as informações das lojinhas virtuais, dos eventos onde eu vou participar, tem sempre novidade. Siga lá para ajudar a gente a bater as metinhas dessas redes sociais também, Isso, né? é Que isso importante. ajuda, que é importante. E vocês vão conhecer o Valeverso, eu espero que vocês gostem, né? Se vocês não gostar também eu vou entender. Se eu não surpreender vocês, né? Pode deixar de seguir, porque vida que segue, né? Mas a gente está aí sempre fazendo o nosso melhor para sempre evoluir, trazer sempre material bom, que todo mundo, que as pessoas que querem se entreter vão gostar de ler, vão gostar daqueles personagens, então podem confiar, né? Podem dar esse voto de confiança para conhecer o meu trabalho, o nosso trabalho. Sim. E vale a pena, gente. Compartilhem, divulguem. É um casal aqui de Petrópolis que está fazendo um trabalho super bacana e que com certeza vale a pena demais a gente dar esse voto de confiança, como disse o Jadir, e compartilhar, divulgar com os nossos amigos, com nossos alunos, a gente que é professor, e abrir ainda mais esse horizonte para que venham novos artistas e que consigam viver de sua arte. Carol, muito obrigada pela sua visita, pela entrevista. Jadir, muito obrigado por ter comparecido aqui. E você continua, porque tem mais Cultura na TVC. O tom confessional e autobiográfico na epistolografia de Machado de Assis. Um estudo inédito acerca de um dos grandes nomes da literatura mundial pela autora Sandra Brito. Já à venda em todo o país e em chiadobooks.com. E chegou o momento de conhecer mais um grande nome da literatura. É hora de mais um Trilhas Literárias. O nosso homenageado de hoje foi poeta e professor brasileiro, considerado o mais perfeito dos parnasianos. Ele foi também um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. Estamos falando de Alberto de Oliveira. Antônio Mariano Alberto de Oliveira nasceu em Palmital do Saquarema, no Rio de Janeiro, no dia 28 de abril de 1857. Era filho do mestre de obras José Mariano de Oliveira e de Ana de Oliveira. Estudou o primário em escola pública na vila de Nossa Senhora de Nazaré e cursou Humanidades em Niterói.
Formou-se em farmácia em 1883 e estudou medicina até o 3º ano, tornando-se colega de Olavo Bilac e Raimundo Correia. Mais tarde, esse trio ficaria conhecido como a Tríade Parnasiana. Estreia na literatura. Ainda estudante, Alberto de Oliveira estreou na literatura com Canções Românticas de 1878. O poeta mostrava-se preso aos cânones românticos. A partir de 1884, integrou-se à nova escola literária, sendo considerado o mestre do parnasianismo. Dentro das novas diretrizes, publicou a obra intitulada Meridionais, de 1884, que concretiza o pendor pelo objetivismo e pelas cenas exteriores, o amor pela natureza, o culto da forma, a pintura da paisagem, a linguagem castiça e versificação rica. Essas qualidades se acentuam nas obras posteriores do poeta. Para além da literatura. Alberto de Oliveira trabalhou como farmacêutico e, em 1889, casou-se em Petrópolis com a viúva Maria da Glória Rebelo Moreira, com quem teve um filho, o Arthur de Oliveira. Em 1892, foi nomeado oficial do gabinete do primeiro presidente do estado do Rio de Janeiro, o José Tomás da Porciúncula. Entre 1893 e 1898, exerceu o cargo de diretor-geral da Instrução Pública do Rio de Janeiro. Ele foi professor de português e também de literatura no Colégio Pio Americano e na Escola Dramática e Escola Normal, dirigida então por Coelho Neto. Com 16 irmãos, sendo 9 homens e 7 mulheres, todos com inclinações literárias, destacou-se Alberto de Oliveira como a mais completa personalidade artística entre eles. Ficou famosa a Casa da Engenhoca, em Niterói, onde residia com os filhos. Adquirida em 1955 pelo governo do estado, a casa foi transformada em fundação um ano depois, como já sonhava o poeta. A casa era frequentada por ilustres escritores brasileiros, entre os quais o Olavo Bilac, o Raul Pompeia, o Raimundo Correia, Aloysio Azevedo, Afonso Celso, Guimarães Passos, Luiz Delfino, Filinto de Almeida, Rodrigo Otávio, Lúcio de Mendonça, entre outros, tá? Nessas reuniões falavam sobre arte e literatura e também recitavam poemas. Com os sonetos e poemas, versos e rimas, e, sobretudo, com as coletâneas das 4 séries de poesias que se sucederam nos anos de 1900, 1905, 1913 e 1928, é que ele patenteou todo o seu talento de poeta e sua arte, e também sua perfeita maestria. Alberto de Oliveira foi um dos grandes cultores do soneto em língua portuguesa. Durante toda a carreira literária, o autor colaborou também com alguns jornais cariocas, a Gazetinha, a Semana, Diário do Rio de Janeiro, Mequetrefe, Combate, Gazeta da Noite, Tribuna de Petrópolis, Revista Brasileira, Correio da Manhã, Revista do Brasil, Revista de Portugal, Revista de Língua Portuguesa, entre outros. Tendo envelhecido tranquilamente, Alberto de Oliveira pôde assistir, através de uma longa existência, ao fim de sua escola poética, mas o fez com a mesma grandeza, serenidade e senso estético que foram os traços característicos de sua vida e também de sua obra. O soneto, que abre a 4ª série de poesias, diz o seguinte: agora é tarde para novo rumo. Dar ao sequioso espírito, sintetiza bem a sua consciência de poeta e o elevado conceito em que punha sua arte. Era um apaixonado e voraz leitor e chegou a possuir uma das bibliotecas mais valiosas de clássicos brasileiros e portugueses que mais tarde doou à Academia Brasileira de Letras. Ao lado de Machado de Assis, Alberto foi um dos sócios fundadores da ABL em 1897. Alberto de Oliveira faleceu na cidade de Niterói no dia 19 de janeiro de 1937, mas seu legado literário perdura até hoje.
sendo reconhecido como um dos mais célebres poetas de nosso país. Certa vez, ele escreveu: "É na mesa que escrevo, apenas fica sobre o papel, rastro das asas tuas, um verso, em pensamento uma saudade." Eu espero que você tenha gostado de conhecer mais um pouquinho sobre esse grande poeta da nossa literatura. E você, quem gostaria de ver aqui no nosso próximo programa? Espero você semana que vem para mais um Trilhas Literárias. Até lá! E assim vamos terminando mais um programa. Muito obrigada a todos pelas mensagens, pela audiência, pelo carinho de sempre. Semana que vem temos um encontro marcado para mais um Cultura na TVC com Sandra Brito. Até lá, tchau, tchau! TVC, a TV do Correio da Manhã.